Olá, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa cobertura de provas. Meu nome é Aline, para quem não me conhece, eu sou infectologista pediátrica, fiz pediatria e infectoped na USP e a gente vai falar hoje sobre a pediatria no SUS Bahia. Espero poder ajudá-los aí nessa empreitada e a gente vai começar falando sobre as principais características da prova em si, né? Como que é a pediatria no SUS Bahia? A prova do SUS Bahia, na verdade, ela é cheia de situações problema, né? Assim que eles colocam ali no edital. E, em geral, essas situações problemas, elas têm dificuldade fácil a moderada. Os enunciados não costumam ser tão longos assim, ou aqueles enunciados que parece que foram feitos de propósito, grandes e complexos para te confundir. E, em geral, as respostas são um pouco mais objetivas e mesmo as questões discursivas tendem a te cobrar respostas um pouco mais curtas mesmo. É uma prova que tem essa característica de ser mais assertiva e isso no geral é bom, porque quando a prova é mais assertiva, um pouco mais direta, às vezes a gente se confunde um pouco menos, mas quando a gente não sabe aquele assunto, às vezes é um pouco mais difícil de manejar, literalmente, tá? São temas que, no geral, não são tão picuinhas assim, são temas mais pertinentes mesmo da nossa prática, do dia a dia, né, do pediatra. E muito ocasionalmente são cobrados temas também que tem uma pegada um pouco mais regional, que fala um pouco mais da realidade, por exemplo, da própria Bahia, né? Tem um foco um pouco mais em te perguntar, por exemplo, sobre o diagnóstico daquilo que ele está descrevendo, daquele conjunto de sinais, sintomas e alterações dos exames complementares, e também foca ali na conduta. Então, muitas vezes ele dá uma situação problema, ele te pede, de acordo com aquilo, o diagnóstico mais provável, o manejo em cima disso. Então, ele vai fazendo esse storytelling exatamente, que são essas situações problema aí que ele comenta, tá bom? E aqui a gente escolheu alguns temas para abordar com vocês, baseado no padrão de linearidade de cobrança nos últimos anos. Aqui, para esse vídeo de dicas e apostas, eu escolhi 3 para a gente focar: parasitoses, imunizações e paus, que eu percebo aí que tem sido cobrado ano sim, ano não, nos últimos anos. Mas também fiz questão aqui de elencar alguns temas que também, em conjunto, têm participado dessa linearidade de cobranças. Atendimento adolescente, questões de bioética, que te perguntam aí se eu posso prescrever anticoncepção oral, em qual caso eu tenho que intervir ali, em qual caso eu tenho que quebrar o sigilo no meu atendimento com o paciente adolescente. Anemias na infância, muitas perguntas te dando ali parâmetros hematométricos, pedindo para você falar qual é aquela anemia, qual a provável etiopatogenia associada. Reanimação neonatal, sala de parto também tem sido cobrado ocasionalmente. Diabetes mellitus, especialmente no último ano, muitas vezes ali com complicação de CAD associado. E diarreia aguda. Para mim, se você conseguir revisar esses tópicos para a pediatria, eu acredito que você vai estar sendo bem certeiro, porque esses são temas muito abordados nos últimos anos, tá certo? Vamos então começar aqui com parasitose, né, nosso primeiro tema. E o impacto da parasitose em si está relacionado a fatores predisponentes relativos ao parasita em si, então a virulência daquele parasita, características intrínsecas dele, o ambiente, ou seja, os fatores de risco associados para que aquele parasita consiga fazer o seu ciclo, consiga de fato nos parasitar, e o hospedeiro, ou seja, eu, no caso, você, enfim, o paciente que está acometido, como que é a resposta imunológica desse paciente, como que ele vai responder ou não àquele parasita, e isso vai definir a apresentação clínica, né, que essa parasitose vai ter. Então, se a gente tiver esse olhar mais amplo, a gente vai conseguir sempre entender um pouco melhor as parasitoses de forma geral. Por exemplo, aqui eu trouxe esse gráfico que talvez você tenha visto há muito tempo atrás aí, até relembrando sobre os diferentes filos, plateuminto, neomalteminto. A gente vai escolher algumas parasitoses que têm sido mais cobradas aí na prova do SUS Bahia, mas, por exemplo, já caiu uma afirmativa justamente falando isso que eu coloquei aqui embaixo, que criptospora, isospora, blastocistose, ciclosporíase, esses habitualmente são parasitas que não costumam ter muita relevância clínica em pacientes que possuem a imunidade sem nenhum tipo de comprometimento. Então, em geral, eles têm uma importância clínica maior em pacientes imunocomprometidos. E por isso,
eu não vou abordá-los aqui, mas já foi cobrado que você, inclusive, soubesse disso ali em uma das afirmativas, ocasionalmente em uma questão objetiva prévia, tá bom? Vamos falar sobre a amebíase, que caiu de algumas formas aí nos últimos anos. 90%, felizmente, das pessoas que estão parasitadas ali pela entamoeba são assintomáticos, tá? Mas 10% ali dos pacientes, 10% das representações clínicas, podem se apresentar com quadro de colite. Colite com disenteria, a forma disentérica, colite não disentérica, colites, inclusive, graves e necrotizantes e ameboma, por fim, tá? Mais raro, mas que eventualmente pode surgir também. Agora, uma das coisas que são um pouco mais características, por exemplo, da amebíase, é a possibilidade da gente correlacionar com abscessos hepáticos. Então, um paciente, por exemplo, que veio apresentando uma clínica de colite, eventualmente apresentou no exame complementar abscessos hepáticos, a gente tem que se atentar imediatamente para a amebíase, tá certo? E agora, falando de giardíase, que inclusive caiu na última prova, a transmissão a gente sabe que é fecal-oral da nossa giardia. Geralmente, as suas formas ali de trofozoitos, elas se alojam um pouco mais no jejuno e duodeno. E a gente tem que se atentar que pode ser uma causa e habitualmente tem relevância, inclusive significativa no Brasil, de causas de diarreia persistente em criança. Aquela diarreia que nunca vai embora, por mais que não seja disentérica, geralmente não é disentérica, tá? Então ela tem uma variação ali do seu quadro clínico que é relativamente ampla. Pode se limitar a um quadro discreto de diarreia, pode ser bem autolimitado, até se tornar algo mais crônico, em que o paciente fica semanas, eventualmente meses, com fadiga, com flatulência, com distensão abdominal e diarreia persistente. E aí depois você percebe que em decorrência disso, em decorrência de uma síndrome de má absorção, olha lá, onde os trofozoitos ficam alojados, esse paciente muitas vezes evolui com anemia e outras complicações, esteatorreia, desnutrição, tá certo? Então se atentar aí a essa variedade, né, esse espectro clínico associado à giardia, beleza? Esquistossomose, que claro, é muito mais comum em alguns estados, no Brasil, especialmente Bahia, né? O hospedeiro definitivo é o homem, ou seja, é onde acontece ali a reprodução sexuada do parasita, né, do esquistossoma, e geralmente esquistossoma mansoni, quando a gente fala do Brasil, tá? E o hospedeiro intermediário é o caramujo, né? Aquele do gênero Bionfilaria, tá bom? Eu sei que parece uma coisa meio biologia quinta série, mas, por exemplo, já foi cobrado em algumas bancas e esse ano, aqui de 2024, foi cobrado no Enário. Então, eventualmente, isso pode aparecer aí como questionamento para você, tá bom? Os óvulos, que são os miracídios, né? A gente, hospedeiro definitivo, o homem, a gente elimina no meio. E a gente elimina no meio que você vai lembrar que são lá as lagoas de coceira, onde tem as larvas que são as cercárias. Então, geralmente, o que a gente costuma lembrar muito de esquistossomose, né? Barriga d'água, lago da coceira, por exemplo. O fato de ter o caramujo associado e de quando a larva penetra na nossa pele, causa aquela dermatite cercariana, porque é justamente a forma, né, a larva da cercária que penetra na nossa pele. E a partir disso, ela migra posteriormente, né, as larvas migram em si, transformam-se na sua forma adulta e migram preferencialmente, quando a gente fala de esquistossoma mansoni, para o sistema venoso portal. E isso contribui para a fisiopatologia ali, porque parte desses ovos ali que são eliminados desses vermes fixam no intestino e causam fibrose periportal, oclusão dos ramos da veia porta e outra parte a gente acaba eliminando nas fezes, contribuindo para toda a perpetuação aí do ciclo da esquistossomose. Então, quando a gente lembra daquela barriga d'água da esquistossomose, né, que são as consequências da hipertensão portal, da hepatopatia, a gente pode lembrar já do verme ali, justamente fazendo todo esse trabalho, infelizmente, o verme adulto, lá no sistema porta, os seus ovos ali, naquela parte de acometimento intestinal. Então, isso vai literalmente te ajudar a entender a clínica e te ajudar a entender o ciclo da esquistossomose, inclusive. Tá bom? O quadro agudo
da esquistossomose é pouco cobrado porque geralmente ele é muito mais indolente, né? E geralmente ele é caracterizado pela dermatite cercariana, pode ter febre também, geralmente é comum que tenha, hepatosplenomegalia e eosinofilia, é muito característico, assim como é uma característica muito comumente linkada a doenças, né, correlacionadas com parasitas em si, tá? Também pode ter uma diarreia e geralmente esse quadro clínico pode acontecer de 3 a 7 semanas depois aí da penetração do agente na nossa pele. Beleza? Depois de 6 meses, que geralmente vem aquele quadro clínico que costuma a gente ver mais ali nas provas, né? Aquela forma clínica com quadro hepático, gastrointestinal mais associado. Então, a forma hepatointestinal, a forma hepática e, por fim, com a progressão dessa hepatopatia, a forma hepatoesplênica, inicialmente compensada, depois descompensada, hipertensão portal nos quadros graves, tá? Com, inclusive, acometimento pulmonar posteriormente. Então, tudo isso vai entrando no ciclo, mas não é participante da forma aguda em si. Isso geralmente acontece pelo menos 6 meses depois da penetração da larva. Vamos falar um pouco então de teníase e cisticercose, tá? A teníase geralmente tem a sua correlação com a ingesta da tênia em si, que pode ser tanto de origem suína quanto de origem bovina, e o verme adulto fica ali alojado na nossa parede intestinal, né? Geralmente a gente lembra aí na biologia que a gente viu há um tempo atrás, aí das ventosas da tênia, tá? O quadro clínico, ele é variável, mas geralmente ele não é tão significativo, tão relevante assim, porque ele costuma ser mais indolente que algo geralmente mais abrupto ou com mais relevância clínica assim, beleza? Então não vou focar tanto nele, vou focar mais na cisticercose, que inclusive também já caiu previamente em algumas provas, tá? A cisticercose, ela vem, na verdade, não da ingesta da larva, e essa é a diferença, mas da ingesta de ovos da tênia, e dessa vez da tênia de origem suína, que é a tênia sólida, tá? As larvas ficam ali na parede de múltiplos tecidos e o homem, nesse caso, não é o hospedeiro definitivo, é o hospedeiro intermediário. O que geralmente é mais cobrado em prova? A possibilidade de uma apresentação clínica associada justamente a esses cistos em sistema nervoso central. Então, eventualmente, era um paciente que não tinha muito quadro clínico prévio, inclusive intestinal, mas aí ele inicia um quadro clínico, por exemplo, neurológico, e ele vai te dar vários fatores de risco, vai te dar alterações de imagens sugestivas ali, para você subentender que aquele quadro neurológico, aquele cisto, tudo isso é ocasionado pela cisticercose, tá certo? Inclusive, já foi cobrado o tratamento, então deixa aqui para relembrar que quando a cisticercose acomete o sistema nervoso central, de fato, a gente faz o tratamento de preferência parenteral por 21 dias com praziquantel. Geralmente a opção de escolha de tratamento da cisticercose na sua forma de sistema nervoso central, né? E a gente associa dexametasona inicialmente para tentar diminuir aquela inflamação, porque geralmente quando o paciente vem sintomático pra gente, ele já vem com sinais e sintomas ali um pouco mais importantes, crises convulsivas, alterações focais ali do sistema nervoso central. Então, geralmente a gente pelo menos inicia a corticoide-terapia e vai avaliando de acordo com a melhora clínica e de imagem do paciente. Beleza? Vamos para uma coisinha que o pessoal gosta, que cai ali na prova do SUS Bahia, que é a síndrome de Loeffler, né? Então, a síndrome de Loeffler, geralmente a gente até tende a lembrar que é aquela pneumonite eosinofílica causada por vermes que têm a capacidade de ocasionar esses ciclos que são intestinais e pulmonares. Então, eles literalmente migram para o pulmão e causam uma sintomatologia de tosse seca, sibilos, porque eles obstruem as vias aéreas inferiores, ou seja, eles ocasionam sibilos, e infiltrados transitórios, porque não é um parênquima que está ali inflamado, ocasionando uma opacidade no lóbulo, é literalmente o verme em si. Então, você percebe no raio-x que não tem uma imagem estacionada, e febre, claro, com eosinofilia, que são de forma inespecífica associada a várias parasitoses, né? Os parasitas que têm ciclo pulmonar, tá? E aí, o que tem para hoje é esse acrônimo aí que eu deixei para vocês para tentar ajudar a lembrar quais são os parasitas que conseguem e que podem ocasionar síndrome de Loeffler, que são eles Ascaris, e aí eu vou falar de novo,
Ascaris, lembrem-se disso, porque eles adoram associar Ascaris a Loeffler, tá? Ancylostoma, Necator, Toxocara e Strongyloides, beleza? Então, esses são os principais patógenos que podem cair eventualmente para você aí associado à síndrome de Loeffler, tá bom? Dá uma lidinha nisso com carinho que pode aparecer para você, beleza? Diferenças importantes dentre esses dois que geralmente a gente dá uma confundida, não tem jeito. Ascaris e Ancylostoma. Olha, primeira coisa, está vendo aqui síndrome de Loeffler? Mais frequentemente associado a Ascaris. Ascaris é aquele que geralmente, talvez algum de nós aí tenha visto na vida, internato, qualquer outro lugar, que é aquela larva, né, aquele parasita que tem um tamanho maior. Ele pode atingir até 40 centímetros. Ele geralmente acomete crianças menores do que uma ancylostoma, por exemplo, que acomete um pouco mais crianças mais velhas e em adultos, beleza? E outra diferença que, na verdade, é mais característica do ancylostoma é justamente a capacidade de causar aquela dermatite maculopapular pruriginosa ali e anemia ferropriva, que nas provas é um pouco mais característico do ancylostoma, mas que eventualmente podem ter aí dentro das duas apresentações clínicas, tanto de ascaridíase quanto de ancylostomose. Beleza? E método diagnóstico. Passando aqui só para lembrar, não é tão cobrado assim quando eles falam de parasitose, mas eventualmente pode cair. Acho que o mais importante lembrar é do Cato-Catz, tá? Para esquistossoma, Wills para ascaridíase e Faust para giardíase e tricuríase. Beleza? Acho que essas eventualmente pode ser aí que caiam com uma questão super objetiva, como eles costumam fazer ali, né? O tipo de questão dele, mas confesso que até então não foi tanto pauta, assim, de alguma situação problema. Aqui, sim, já foi bastante cobrado de vocês, né? Eles gostam de ali perguntar qual o diagnóstico, eventualmente perguntar a conduta. Então, dá uma olhadinha com carinho para você relembrar qual o tratamento específico de cada parasitose, tá? Esse gráfico é muito bacana, salva a gente na prática clínica, porque às vezes a gente esquece, normal, tá? Mas só para elencar alguns pontos, por exemplo. Importante ver aqui sobre o albendazol, o que ele consegue atingir em dose única, por exemplo, como Ascaris, o que ele consegue atingir em 3 dias, como Strongyloides, Tânia, e 5 dias, necessidade de fazer 5 dias para eu ter uma eficácia melhor contra a giardia, por exemplo. Aqui, metronidazol também já caiu, que geralmente costuma ser um tratamento de escolha para entamoeba, para giardia também pode ser utilizado, tá certo? Aqui, quando eu falo de esquistossoma, tem a opção de pranzicatel. E aqui também embaixo, nesses dois últimos aqui, como eu tinha falado do prazicantel, opções ali que você pode utilizar para o tratamento voltado para a esquistossomose. Acho que esses são os mais importantes aí, mas para dar uma olhadinha com carinho aqui nessa tabela, que já foi algo bem cobrado aí de vocês nessa prova. Beleza? Seguimos? Vamos para um exemplo prático? Vamos para uma questão, então. Inclusive, questão recente de 2024. Uma família que reside na periferia urbana recebe a visita de um médico que constata que as crianças, uma menina de 8 anos e um menino de 1 ano, e sua mãe estão apresentando diarreia esverdeada, explosiva, aquosa, fétidas, com fezes em grande quantidade e com restos alimentares, sem febre, sendo esses episódios repetidos aí nos últimos 6 meses. Então, basicamente, aqui a gente tem uma diarreia significativa, acometendo o mesmo núcleo familiar, dando ali a pauta para você, provavelmente tem alguma origem, né, infecto-contagiosa aí também, e inclusive crônica, né, nos últimos 6 meses. Referem não só a diarreia, como cólicas e aumento do volume abdominal, tendo a criança menor apresentado sintomas no dia da consulta. As crianças pararam de beber leite, pois aumentavam os sintomas, já haviam comparecido na UBS, onde exames foram solicitados, mas não realizaram, e apresentam regular estado geral, hidratados, afebris e corados, ou seja, aparentemente não tem sinais compatíveis com anemia, e o menino cursa com discreta distensão abdominal nessa data. E ele pede aí, diante desse caso, que você indique qual é o diagnóstico mais provável, né? Qual é a parasitose mais provável. Lembra que, vamos começar aqui de baixo para cima, né? Doença celíaca, uma coisa que fala contra, acometer várias pessoas do mesmo núcleo, tá? Isso já fala contra.
contra, e outro ponto que não tem outras características, outros comemorativos que falem a favor, por exemplo, de uma doença autoimune associada, né? Que febre também um pouco mais intermitente associado, eventualmente outros sinais sistêmicos. Então, a opção mais fraca a gente vai deixar de lado. Diarreia por rotavírus, de fato, causa aí uma diarreia que geralmente é mais aguda do que crônica. Então, não costuma ser muito uma hipótese que a gente deixa para uma diarreia que está aí há 6 meses, inclusive causando distensão abdominal, flatulência, causando tamanha repercussão. A ascardíase também não costuma ser um parasita que causa não só um quadro tão longo, como essa característica justamente da diarreia, uma diarreia fétida, esverdeada, explosiva. A giardíase pode causar esteatorreia. Aqui eu não achei que ficou tão característico de esteatorreia assim, que eu achei que se ele quisesse, ele poderia ter colocado outros sinais mais sugestivos de esteatorreia, mas de todas essas opções, giardíase é mais provável, que justamente é aquela que a gente tem que pensar ali com prioridade para essas diarreias de repercussão mais importante, que podem sincronificar, que muito comumente dá flatulência, distensão abdominal. Então aqui a gente vai ficar com a nossa alternativa A, beleza? Então parasitose é isso. Eu sei que tem muitos sinais e sintomas que são comuns a vários desses parasitas, mas a gente vai ter que se apegar ao que é mais característico de cada um, tá? Agora vamos ao nosso PNI, vamos a esse querido aqui que você já viu pelo menos umas 10, 15 vezes esse ano, tá? E vamos tentar relembrar, né? Porque geralmente a gente lembra da dose de nascimento, que é BCG e hepatite B. Esse geralmente a gente lembra mais facilmente. E até os 6 meses, os pares e ímpares, eles andam meio juntos. Então, por exemplo, as vacinas dos 2 e 4 meses são as mesmas. Pentavalente, VIP, pneumo 10 e rotavírus. E a de 3 e 5 meses é a meningo C, certo? 6 meses geralmente é a idade que a criança entra aí na creche. Conhece os milhares de vírus que a gente tem por aí, tá? E aqui, talvez isso te ajude a lembrar que 6 meses a gente tenha a prima vacinação não só de Covid, quanto de influenza. E não só isso, como a gente também tem outro reforço da penta. Então, os pares andam juntos e a pentavalente especial, ela tá aos 2, 4 e 6 meses, beleza? Aos 9 meses, a gente tem a vacina de febre amarela. E dos 6 aos 9 meses, geralmente a gente programa a segunda dose, não só da vacina de influenza, como a vacina de Covid, tá certo? Aos 12 meses até os 4 anos de idade, vão ter muitas vacinas de vírus vivos atenuados. A gente vai aí iniciar, por exemplo, tríplice viral, tetraviral. Então, aos 12 meses tem a tríplice viral e tem o reforço daquelas que se repetiram, que pneumo e meningo, tá certo? Os 15 meses a gente tem a vacina da hepatite a gente tem a vacina da DTP, tríplice bacteriana, um reforço da VIP, voltado contra a paralisia infantil, e a tetraviral. E aos 4 anos de idade a gente tem aí a varicela, tá? Outro reforço da tríplice bacteriana e o último reforço habitualmente aí da febre amarela. Beleza? Vamos então para algumas peculiaridades, algumas coisas que podem cair sobre imunização, tá? BCG e contactante de hanseníase. Hanseníase já foi cobrada previamente em outras provas, lá na clínica médica, perguntando tratamento, enfim, cobrado umas 2 vezes aí. E com imunizações cai bastante, quem sabe essa não seja aí uma pauta, digamos, de alguma situação problema. Para menores de 1 ano de idade, como que a gente analisa, tá? Se a criança é comprovadamente vacinada e apresenta a cicatriz vacinal, a gente não vai administrar outra dose de BCG. E já deixa eu te falar uma coisa, a gente só avalia a cicatriz vacinal aqui nesse caso, tá? Para outras situações, habitualmente, não tem tanta importância clínica. A única coisa que vai mudar a conduta hoje em dia, se tem ou não cicatriz vacinal, geralmente é mais quando eu estou avaliando o contactante de hanseníase. Beleza? Se esse menor de 1 ano é comprovadamente vacinado, não apresenta cicatriz, mas ele já tem pelo menos acima de 6 meses, daí eu posso fazer outra dose, tá? A partir de 1 ano de idade, se ele não tem cicatriz, eu vou administrar uma dose. Se ele foi vacinado com uma dose, a gente vai administrar outra dose de BCG, se a dose prévia tiver pelo menos 6 meses,
tá? Foi há pelo menos 6 meses, né? E se foi vacinado com 2 doses, a gente não vai administrar outra dose de BCG. Então veja que aqui, basicamente, na essência, a gente está falando sobre a criança que não apresenta cicatriz, que a última vacina foi há pelo menos 6 meses, essa geralmente vai receber outra dose de BCG. Essa é a essência, mas dá uma olhadinha aqui com carinho, pode ser que isso também caia não só nessa prova, como em outras provas também, tá bom? E esse fluxograma aqui é relativamente atual aí, de pelo menos os últimos 2 anos. Então não faz tanto tempo assim que tem essa recomendação específica, tá? O adeus da VOP. Inclusive, agora em novembro de 2024, a gente está se despedindo aí da VOP, tá? E a gente vai entrar no lugar da VOP com a VIP. Então, essa é a grande transição, essa é uma das grandes novidades do PNI esse ano. Vamos relembrar como era e como ficou. No esquema anterior, quando a criança tinha 15 meses e 4 anos, eu utilizava a VOP. Então, geralmente quando a criança tem 15 meses, ela já consegue andar. Então, quando a criança já estava andando, já podia receber VOP, tá? Agora, aos 15 meses, ela vai receber o reforço com VIP e é isso. Porque as vacinas prévias a 15 meses já eram com VIP de qualquer forma. Então, é essa a diferença. E o Ministério da Saúde deu um prazo aí até mais ou menos final de novembro de 2024, todas as UBS se adequassem a essa nova recomendação, tá? DTP. DTP é uma das vacinas que eles mais gostam de cobrar. A gente já relembrou lá no PNI, mas só para colocar alguns pontos principais. São 5 doses de vacina durante a infância, tá? Que aí lembra que está incluída lá na pentavalente. Se a criança for começar a vacinação entre os 15 meses e 7 anos, por algum motivo não fez antes, ela vai começar e a outra dose vai ter que ter um intervalo de 6 meses, aí, tá certo? São 2 doses que essa criança vai receber. Ela é contraindicada para crianças a partir de 7 anos e aqui eu tô falando do tesão, pesão, tá? Esses componentes mais altos, ele não tá em maiúscula à toa, tem uma dose mais alta mesmo, tem uma dose de toxoide maior associada, tá? Então, tesão e pesão, proibidos ali a partir de 7 anos. Só vai receber até 6 anos, 11 meses e 29 dias, tá? É necessário um reforço a cada 10 anos do desinho, tesão, e de novo é de propósito, porque geralmente tem a ver aí com a quantidade mesmo de imunizante associado, tá? Então, desinho, tesão, beleza, segue jogo, essa sim que eu vou fazer o reforço a cada 10 anos. E agora, para falar de dengue, a gente tem a dengue váxia e a gente tem a quedenga. O que eu quero mais que você grave, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria, esse ano que a dengue teve tanta repercussão, soltou aí uma nota recomendando que as pessoas que consigam fazer a imunização da dengue, de preferência, inclusive, deem prioridade para a vacina da quedenga. Por quê? Qual é o grande ponto dessa vacina? Eu não preciso ser soro positiva, não preciso ter tido comprovadamente dengue antes para eu ter certeza que eu vou ter uma resposta vacinal. Independente de eu ter tido dengue antes, independente de ser soro positivo, eu vou ter uma imunização satisfatória, considerada satisfatória, com a quedenga, tá? A quedenga pode ser feita a partir de 4 anos de idade até os 60 e tanto a dengue váxia, que são necessárias 3 doses aí, né, com a diferença de 0, 6 e 12 meses entre as doses, a partir dos 6 anos de idade, quanto a quedenga, elas não podem, a princípio, ser feitas para pacientes imunossuprimidos, porque ambas são vacinas de vírus vivos atenuados. Então, tem essa grande contraindicação que a gente fica de olho aí, além, claro, da questão da diferença entre uma necessitar ser soropositiva, sororeagente, e a outra não, e a outra diferença, claro, dos cortes de faixa etária que cada uma coloca aí, de acordo com seus estudos de biossegurança. Tá certo? Passamos ali aquela infância, nossa criança já está pré-adolescente, geralmente na pré-adolescência a gente lembra de HPV e meningo ACWY, tá? HPV, dose única. Também outra diferença que veio aí no último ano, tá? HPV agora, dose única, naquela faixa etária clássica, tá bom? Deixa eu voltar aqui para vocês. Naquela faixa etária clássica de 9 a 14 anos de idade. Mas eu quero que vocês lembrem que tem alguns casos que eu tenho que fazer 3 doses e outros casos que eu tenho que fazer 2 doses, tá?
Quando que eu faço 3 doses? Vou resumir aqui para você. Grupos de risco, imunossuprimidos, especialmente acima de 15 anos de idade, quando vai iniciar a primeira dose, tá? Então, HIV, transplantado, paciente oncológico, vítima de abuso sexual, que entrou recentemente como indicação também, e usuário de PrEP, beleza? E 2 doses eu posso utilizar, por exemplo, no paciente que infelizmente foi vítima de abuso sexual e tem entre 9 e 14 anos, 11 meses e 29 dias, tá bom? Como que cai na prova, então? Vamos pegar um exemplo aqui recente também? SUS Bahia 2024, sobre a vacinação de adolescentes, de acordo com o PNI do Ministério da Saúde, é correto afirmar: a vacina contra a febre amarela é obrigatória na região Nordeste? Pegadinha, hein? É basicamente a única região que não é obrigatória. Então, parte da Bahia, alguns outros estados são, mas nem todos são. Então, alternativa incorreta. A vacina antimeningocócica conjugada é aplicada em 2 doses? Veja bem, o enunciado começa com sobre a vacinação do adolescente de acordo com o PNI. Meningocócica conjugada que está na vacinação do adolescente é a meningocócica CWY, mas essa é realizada em 1 dose, tá? Então, alternativa incorreta. A vacinação antipertussis não deve ser administrada? Lembra? Desão, tesão, pesão, acima de 7 anos não. Então, não. Essa é a nossa alternativa certa. E para a gente ler a alternativa D, a vacina tríplice acelular pode ser utilizada. Veja bem, a vacina tríplice acelular não está incluída no PNI voltadas para adolescentes. Elas têm outras indicações mais específicas, como gestantes, por exemplo, como profissionais de saúde. Então, quando a gente olha esse enunciado, a alternativa C de longe é a mais correta. Beleza? Partiu aqui para o nosso PAUS, que esse realmente é um dos pontos mais cobrados aí de vocês. Geralmente não são perguntas tão difíceis, são perguntas mais práticas, mais do fluxograma ali do PAUS. Então, vamos revisar aí o que eles mais têm cobrado, tá? Primeiro passo do PAUS, garantir a segurança da cena, né? Checar a responsividade e checar a respiração e o pulso simultaneamente, de preferência em até 10 segundos. E já caiu, por exemplo, uma pergunta para você falar ali onde que eu tenho que checar o pulso a depender da faixa etária. E aí, se lembrem que em menores de 1 ano, a gente checa o pulso, por exemplo, na braquial. E em maiores de 1 ano, a gente preferencialmente checa o pulso na carotídea, certo? Além disso, a principal causa de parada cardiorrespiratória, de bradicardia com repercussão significativa, acaba sendo a hipóxia. E literalmente já caiu uma questão só pedindo para você responder que a certa era hipóxia, que essa era a maior causa mesmo de parada cardiorrespiratória, bradicardia com repercussão, tá? Beabá do PAUS, só para a gente relembrar aqui. Então, geralmente as compressões, elas são feitas pelo menos com 1/3 ali do diâmetro anteroposterior, né, abarcando aí justamente essa característica desse 1/3, que esse 1/3 vai variar a depender da faixa etária. Então, não posso afirmar com certeza que são 4 centímetros, 5 centímetros, depende. Em média, são 4 centímetros em menores de 1 ano e 5 centímetros em maiores de 1 ano, tá? A frequência das minhas compressões deve ser realizada em torno de 100 a 120 compressões por minuto, permitindo total retorno do tórax. Cada um tem uma música, né, que tem aí na mente preferida para conseguir ajudar a lembrar, para justamente manter esse ritmo aí das compressões. E como que eu faço nessa relação de compressões e ventilações? Depende, tá? Se, né, para lactentes e crianças até a puberdade você tá sozinho, você vai fazer 30 compressões para 2 ventilações, beleza? Eu vou priorizar as minhas compressões, tá? Se eu tô com um colega, pelo menos, eu consigo realizar 15 compressões para 2 ventilações. Então, eu consigo priorizar um pouquinho mais as minhas ventilações. E se o paciente, infelizmente, eu tive que intubar, prosseguir ali no meu atendimento, aí eu não preciso mais sincronizar, cada um por si, eu só preciso pelo menos fazer uma ventilação a cada 2, 3 segundos, e a pessoa que está na compressão vai seguir na compressão aí de acordo com o tempo, tá? Diferente da reanimação neonatal,
que lá eu tenho que sincronizar mesmo entubado. Aqui não, tá? Agora, se eu tô diante de uma adolescente ali, depois do início da puberdade, eu tô vendo que o turner dele é mais avançado, tá? Tanto nesse adolescente quanto no adulto, mesma coisa. Então, eu faço 30 compressões para 2 ventilações com 1 ou 2 socorrices, tá certo? Vamos relembrar aqui dos fluxogramas rapidamente. Primeiro, o fluxograma dos ritmos chocáveis, tá? Então, vamos lá. Você iniciou a RCP, iniciou a ventilação com bolsa válvula máscara, está fornecendo oxigênio, está, claro, na sala de emergência, tudo de forma mais adequada para atendimento desse paciente, se possível, sem ambiente hospitalar, e detectou que é um ritmo chocável. Beleza. FV, TV. Então, você vai aplicar o choque. E vai aplicar o choque com a carga a depender do choque, da tentativa. Então, aqui embaixo, deixei dose inicial, 2 joules por quilo. Na segunda tentativa, você progride para 4 joules por quilo. E máximo, geralmente, acaba sendo 10 joules por quilo, até atingir aí uma vantagem similar do adulto. Então, eu deixei essa frasezinha aqui em inglês. Espero que te ajude a relembrar, tá? Double for 10, the beef for the win. Tá? É o que temos para hoje, é o que eu tenho aqui para te ajudar a lembrar da progressão da carga aqui no choque, tá? Então vamos lá, você estava no primeiro choque, fez o choque, imediatamente RCP por 2 minutos, tá? Espero que você tenha conseguido aí obter um acesso venoso. Se você tentou pelo menos 2 vezes e não conseguiu, é intraósseo, beleza? E checou de novo o ritmo no término desses 2 minutos. Checou o ritmo chocável? Você vai aplicar o choque, vai fazer posteriormente a RCP 2 minutos, vai aplicar a epinefrina e posteriormente vai manter a epinefrina a cada 3 a 5 minutos e, claro, vai considerar aí via aérea avançada, tá? Ritmo chocável novamente, aplicou o choque de acordo com a progressão da carga, fez imediatamente a RCP por 10 minutos e aí você já considera realizar amiodarona ou lidocaína e, claro, tentando pensar aí nas possíveis causas reversíveis. Lembrando que na pediatria a gente tem menos, paradas cardiorrespiratórias de ritmo chocável em relação ao adulto, por exemplo. A gente tem menos aí causas estruturais de paradas cardiorrespiratórias, né? Só relembrando das doses, então, que a gente comentou. Então, se você precisou fazer a amiodarona, lembre-se que o ataque endovenoso é de 5 mg quilo, com dose máxima de 300 mg, podendo ser repetida por 2 vezes, beleza? No máximo 15 mg quilo. E a lidocaína, você vai fazer um ataque venoso aí de 1 mg quilo, podendo deixar uma dose de manutenção com a infusão de 20 a 50 microgramas quilo minuto. Quando eu falo, geralmente, de alguma medicação que está sendo aplicada como droga vasativa, geralmente eu uso essa vazão, microgramas quilo minuto, tá bom? Então, acho que isso é o mais essencial aqui para a prova. E a dose de adrenalina, essa você precisa anotar. Dose de adrenalina na RCP, adrenalina na anafilaxia, adrenalina na reanimação neonatal, que geralmente a gente confunde. E lembre-se, então, na RCP, geralmente a ampola padrão sempre vai ser 1 mg por ml, que é a diluição 1 para 1000. A diluição padrão aqui vai ser 1 ml dessa ampola, ou seja, 1 mg com 9 ml de soro, me deixando numa solução com diluição de 1 para 10.000, tá? E na via endovenosa, eu faço a dose de 0,01 mg quilo, beleza? Que o que corresponde a 0,1 ml por quilo daquela solução que tu fez, tá? Na via endotraqueal, lembra que essa via, ela não é boba. A gente só usa quando é realmente necessário. A absorção é super errática, então tem que fazer uma dose 10 vezes mais, ou seja, 0,1 mg quilo, que corresponde a 0,1 ml por quilo da ampola padrão. Não da minha diluição padrão, mas lá da minha ampola padrão mesmo, tá? Agora vamos aqui para o nosso fluxograma de uma parada de ritmo não chocável, como a ESSO, por exemplo. Então você iniciou a parada, está ali iniciando a ventilação com bolsa válvula máscara, identificou que o ritmo não é chocável, epinefrina imediatamente. Vai prosseguir com a sua RCP imediatamente, tá? Acesso venoso periférico, se não conseguiu, intraósseo, tá? Epinefrina, você vai manter a repetição por 3 a 5 minutos posteriormente, considerar via aérea avançada, de preferência com capnografia e, se novamente, depois desse ciclo, identificou que o ritmo não é chocável,
você vai fazer a RCP por 2 minutos. Durante esse algoritmo, você vai sempre tentar relembrar as possíveis causas reversíveis associadas a essa parada cardiorrespiratória e assim você vai progredir ali no seu cuidado até, se felizmente houver sinais de retorno da circulação espontânea, né, retorno espontâneo da circulação, você parar. Se não, você vai ali, depois de 30 a 45 minutos, a depender do caso, e infelizmente avaliar se você vai progredir ou não, caso não haja o retorno espontâneo da circulação. Tá certo? 6H5Ts? Esse geralmente a gente tende a lembrar dessa forma. Não sei se é essa forma que você costuma lembrar, mas vamos recordar aqui as causas reversíveis de parada cardiorrespiratória na pediatria, tá? 6Hs: hipóxia, hipovolemia, hidrogênio, que geralmente é pra gente lembrar da acidose, hipoglicemia, causa muito mais significativa aqui na pediatria, tem uma repercussão mais importante, hipo ou hipercalemia e hipotermia. E os 5Ts, tensão no tórax, pneumotórax, tamponamento cardíaco, toxinas, tromboses, né? Trombose pulmonar e trombose coronariana, que é muito mais difícil na pediatria, mas eventualmente pode aí acontecer. Bradicardia. Algoritmo de bradicardia com comprometimento cardiopulmonar. Se eu tenho uma frequência cardíaca menor que 60, lembre-se, a gente vai fazer RCP, tá? E se mesmo assim a bradicardia persistir, a gente pode usar ali algumas opções terapêuticas medicamentosas, como epinefrina e atropina. Inclusive, aí, a depender da gravidade, considerar marca-passo transtorácico, tá? Se não tem comprometimento cardiopulmonar, você pode começar ali o seu cuidado para aquele paciente mantendo o ABC, fornecendo oxigênio, que é a principal causa de bradicardia, parada cardiorrespiratória na pediatria, observar e, claro, tentar consultar um especialista, tentar entender ali o que está acontecendo, todo o contexto, se você pode atuar de alguma forma, enquanto não tem comprometimento cardiopulmonar. Beleza? Vamos lá, então. Questão recente para vocês também. Criança de 3 anos que se encontra na triagem da emergência, chegou com queixa de febre, dispneia e queda do estado geral há 2 dias e apresentou parada cardiorrespiratória ali, na frente da enfermeira, na frente da técnica de enfermagem. Considerando o mecanismo fisiopatológico que mais frequentemente causa parada cardiorrespiratória em crianças, é correto afirmar que... E aí, você que leu já lembrou que é hipóxia. E agora a gente vai analisar as nossas alternativas de baixo para cima aqui. Administrar adrenalina deve ser a conduta inicial? Lembra, nesse momento a gente vai ter que levar para a sala de emergências, iniciar ventilação, bolsa, válvula, máscara e progredir ali no nosso algoritmo de parada. Provavelmente essa é uma parada causada por hipóxia. Essa criança tem toda uma clínica que, inclusive, sugestiva de pneumonia, que evoluiu ali com parada cardiorrespiratória por hipóxia. Provavelmente eu chutaria que isso aconteceu com essa criança, que talvez o ritmo não seja chocável de ESP, e a conduta mais adequada nesse momento vai ser essa. Não vai ser iniciar de cara as compressões torácicas, como a letra B diz, e de fato, a depender da evolução desse paciente, pode ser que ele tenha a mesma indicação formal de intubação orotraqueal se ele persiste ali nessa parada cardiorrespiratória, né? Se ele continua, infelizmente, em parada cardiorrespiratória. E talvez esse enunciado, na minha sugestão, seria um pouco mais feliz, não só se ele falasse considerando o mecanismo fisiopatológico, mas se ele também deixasse mais claro que ele queria que fosse a conduta inicial mais adequada. Porque a conduta inicial mais adequada, e o nosso gabarito fica aqui com a C. Iniciar ventilação, bolsa, válvula, máscara. E, infelizmente, intubação orotraqueal vai ser mesmo uma possibilidade. Tá bom? E aí, dessa mesma situação, problema, ele já te faz outra pergunta de forma super objetiva. Qual a medida adequada de depressão do tórax na compressão das crianças para que essa compressão seja efetiva? E lembra, a resposta mais acurada, a resposta mais certeira que eu posso dar é 1/3 do diâmetro anteroposterior do tórax. Tudo que vier depois disso são estimativas, então ele até coloca ali 4 centímetros em menores de 1 ano, 5 centímetros em maiores de 1 ano, mas se eu tenho que escolher uma resposta, a resposta mais correta
é 1/3 do diâmetro anteroposterior, tá certo? Sei que ali na D, 5 centímetros pode ter dado aí alguma confundida em alguém, mas não tem jeito, o mais acurado é falar 1/3 do diâmetro anteroposterior, tá? E aqui, numa inspiração divina, eu não queria terminar sem falar de febre do Oropouche, que teve um grande destaque aí no estado da Bahia esse ano. Infelizmente, tivemos 2 casos letais aí na Bahia, né? Então, acho que é bacana ir para a prova e lembrar de algumas coisas super básicas da febre do Oropouche, tá? É uma arbovirose do gênero Orthobuniavírus, é meio difícil. E do hospedeiro, eu queria que você lembrasse desse vulgo pobre aí, né, que é o mosquito, Colicoides paraensis, tá? Que geralmente é o mais associado aí no contexto urbano à transmissão da febre do Oropouche, especialmente no nosso país, tá? Definição de caso suspeito. Isso eu queria que vocês levassem para a prova. Toda pessoa que resida ou tenha viajado nas últimas 2 semanas para a região onde esteja ocorrendo a transmissão autóctone de febre do Oropouche, tá? E apresente febre súbita e 2 ou mais as seguintes: cefaleia, mialgia, artralgia, tontura, dor retroocular, calafrios, fotofobia, náuseas e vômitos. Eu sei que a gente bate o olho e fala, nossa, um tanto quanto inespecífico, tá? Mas arboviroses têm alguns sinais e sintomas em comum, não tem jeito, tá bom? Uma coisa que você pode virar aqui e falar, poxa, não tem exantema, por exemplo, não é que a febre do Oropouche não dê, mas é que é menos característica que dê. Então a gente vai tentando se apegar a alguns pontos que podem ser mais característicos aí, tá? Suspeitou de febre do Oropouche, notificou, tá? Então é uma grave de notificação obrigatória. Cada estado, cada local vai ter um fluxograma sugerido ali de investigação diagnóstica. Por exemplo, aqui em São Paulo, eles já deixam um laboratório de referência, onde a gente envia a amostra do paciente para fazer PCR, por exemplo, nos casos agudos, tá? E transmissão vertical, né, em alguns casos, infelizmente, foram analisados aí e se associou alguns pacientes com microcefalia e um óbito fetal em que se achou ali a replicação do vírus que causa febre do Oropouche, tá? Então, o meu jeito de tentar definir um pouco mais o vírus da febre do Oropouche é, na minha cabeça, entender como se fosse uma família de arboviroses e a febre do Oropouche é como se fosse filho da dengue e do chikungunya. Tem muitas coisas características da dengue: febre súbita, cefaleia, mialgia, dor retroocular, para mim lembra muito de dengue. E aqui na febre do Oropouche tem um pouquinho mais de artralgia, então por isso que eu coloquei o chikungunya. Mas como todo filho é diferente, vê que esse não tem muito exantema. Então sempre sai um pouco diferente e sempre tem filhos que saem a cara do tio. Eu, por exemplo, sou a cara da minha tia. Eu coloquei a Zika como tio aqui justamente pela associação das alterações aí que infelizmente estão correlacionadas com a transmissão vertical, tá certo? É isso, gente. Término aqui da nossa revisão. Espero que a gente consiga ajudar vocês aí na prova. Estamos juntos até o final. E força, a gente se vê no jantar de aprovação.